porque o próprio pêndulo faz todo o trabalho. E o pêndulo não é programado, o pêndulo ele age por conta dele. Por isso eu só uso pêndulos de cristais, que é um elemental extremamente forte. Então ele entra na sintonia da pessoa, na frequência da pessoa e começa a agir. Armin, assim, qual é a diferença aí da parte quântica ou não quântica na radiestesia? Todo o meu trabalho é quântico, né? Porque ele age imediatamente no canal, na frequência, nas células, nas moléculas da outra pessoa. Vamos supor, a pessoa tem excesso de elétrons nas células dela, que são elétrons, é um átomo. E o excesso de elétrons, ele processa de uma tal forma que a pessoa começa a ficar muito agitada. Então ela precisa harmonizar com nêutrons e com prótons. Quando nós entramos com a energia fria e com a radiestesia quântica, vai mostrar o que tem de excesso ali. Por exemplo, uma pessoa ansiosa. Sabe aquelas pessoas 400 mil por hora? Quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo. O pensamento daquela pessoa é uma loucura. Então, ela está retroagindo. Ela quer fazer tudo, não consegue fazer nada. Então, é esse excesso de moléculas que tem nas células dela. E justamente o pêndulo, a energia fria e até o registro da memória celular que eu trabalho, ele vai agir diretamente nessa frequência e harmonizar o grau das moléculas. Harmonizar, quer dizer, ele vai alinhar, ele vai quantificar aqueles átomos, para que aquelas moléculas atuem de uma maneira muito mais suave e de uma densidade energética bem mais leve na pessoa, que é onde vem a cura. Porque as células nossas são formadas pelas moléculas, pelos átomos. Só que as nossas memórias estão nas células. E essas células são as próprias moléculas, mas elas vão transmutar, elas vão se harmonizar, elas vão se alinhar de acordo com a necessidade da pessoa. Então vamos supor, eu estou aqui, tem uma pessoa lá no Japão falando de mim. Para essas moléculas não há distância. Eu vou sentir a vibração daquela pessoa em mim. Se naquele momento eu estiver quieta e distraída, aquilo vai me atingir. Então eu vou perceber que aquilo não é meu. Quando eu não tenho, porque eu entrei na frequência, numa frequência mais alta e numa baixa vibração daquela pessoa. Se ela mandar coisa boa, ótimo. Mas se ela não mandar, vai dar impressão, eu vou me sentir mal. E muitas pessoas chamam isso de obsessores. Mas na realidade não são obsessores. Imagina alguém pensando com ódio. E se você não tiver harmonizado, você recebe aquela energia. Então começa a dar coceira no corpo, como se fosse ardidinho, picadinho. Então esses são os sintomas. Você, por exemplo, manda uma energia ruim para a pessoa recebe, ela está na sintonia, recebeu aquela energia, ela começa automaticamente a sentir esse tipo de arrepio, picadas. Ela sente tudo, aquela sensação ruim no cabelo, no couro cabeludo, parece que ela começa a ficar desconfortável. Outras vezes alguém que está muito angustiado pensa nela, poxa, acho que eu vou falar com o mestre Alves, vou falar com a Armin. Imediatamente você começa a ter uma sensação ruim. Mas não é tu, é a pessoa que está pensando em você. E se você tiver uma sensibilidade mais aguçada, como nós temos, né? A pessoa, imediatamente, ela entra naquele canal. Entrou no canal, adoece. Adoece. Então, justamente, a cura quântica pela energia fria trabalha isso. Ela rompe esse processo. Essa frequência, essa baixa frequência.
que aquela pessoa está mandando. Quer dizer, porque você acaba plasmando até as formas de pensamento do outro. Porque a forma de pensamento é uma forma. Quando a pessoa pensa em você numa forma de pensamento, você começa, às vezes, a ver coisa que não existe, entendeu? Você fala, poxa, eu estou tendo uma evidência, mas não é. É a forma de pensamento do outro que você está vendo. Inclusive, Armin, isso teria algum cheiro? Ah, tem. Tem. Olha, tem tanto cheiro de podre, como tem cheiros de flores. Pode vir das duas formas. Isso não quer dizer que nós não temos a orientação espiritual. Mas você aprende a definir, você aprende a separar uma coisa da outra. Dentro da frequência quântica, a frequência mais pesada é do encarnado, não é do desencarnado. Como aconteceu, por exemplo, para dar um exemplo simples, né? O Roberto Carlos chorava por causa da Maria Rita, né? Então é uma frequência do encarnado até para um desencarnado, né? Que leva também ao sofrimento dos dois, não é isso? Pois é, ele passou a ser um obsessor dela. Por isso que ele se sentia mal, porque ele estava obsediando ela e a energia dela, que poderia estar na luz, estava esvaindo para ele, e ele desperdiçava. Dava o sentimento, que é o sentimento de perda, de abandono, né? Sofrimento. Aliás, ele tem muito desse sentimento, dá para perceber. Agora ele deve ter melhorado um pouco. Você quer ouvir falar de amor? É só ouvir Roberto Carlos, é a coisa mais linda do mundo. Ontem eu saí da feira 10 horas da noite, né, cansado, estava aqui na feira. Fui para casa ouvindo um CD do Roberto Carlos de 1967, né, gravado já em CD. Eu fui ouvindo o brucutu, né? Da época do brucutu. Isso. E eu fui curtindo durante meia hora daqui até a minha casa esse tipo de música. O Amar Você, né? A namoradinha do amigo meu. Eu cheguei em casa com um estado de espírito tão gostoso. Parece que eu não tinha trabalhado 12 horas. Porque você libera, né? É tão gostoso falar de amor, e aquelas músicas gostosas da Jovem Guarda que ele cantava. Você sabe que isso faz você se sentir como você se sentia naquela época. Você volta no tempo. Você volta à física quântica. Você entra na frequência da sua juventude. E você, a juventude que está aqui dentro de você, ela resplandece. Então você pode observar, Alves, que foi ótimo você falar isso, que você entra naquela sensação. Sabe aquele saudosismo? Mas não é um saudosismo. Você sente as sensações de quando você se apaixonava naquela época. Observa para você ver. Dá aquela coisa gostosa, né? Então, quando a gente ouve aquelas músicas, a gente sente novamente tudo aquilo agindo. Porque você entrou, você conectou com a sua frequência da juventude e daquela... Porque nós temos, às vezes, essa vontade de voltar a sentir aquelas sensações, não temos? Temos, voltar a ser feliz, né? Que a gente era feliz naquele momento. O estado de felicidade ao curtir aquela canção de amor, né? Foi tão grande que marcou a célula, a memória celular, não é isso? E aí logo em seguida você entra naquele estado de samadhi, de tranquilidade, lembrar de um amor, né? Você lembra, sabe aquela coisa, poxa, a pessoa está vindo. Porque nós não temos mais isso, a pessoa já veio, né? Já está aí. Então, será que ele vai chegar? No seu caso, será que ela vai vir? Eu vou lá pegar, né? Aquela sensação do amor trocado, a paixão, né? Então tudo aquilo volta e volta as memórias, até de um dos aspectos de vez em quando você fica chorando, lamentando a paixão perdida, né?
Mas é tudo da emoção. Isso é explicado justamente pelo registro da memória celular, que é a própria física quântica. Armin, a pessoa pode fazer tanto um curso, como também ela pode receber um atendimento. Como a pessoa deve proceder? Como ela deve começar? Primeiro para um atendimento, depois ir para um curso? Olha, eu digo assim, primeiro ela vai para uma consulta, ela passa pela consulta. São 6 sessões, o registro da memória celular, que eu chamo de TC, tratamento completo. São 6 sessões, uma vez por semana, por 1 hora. Normalmente vai para 1h10, 1h15. Por quê? Porque não é uma terapia convencional. Ela é diferente. Então, de repente está num momento em que eu estou percebendo algo da pessoa e ela começa a ter as memórias. Eu não posso interromper ali. Precisa concluir. Bem, aí faz as 6 sessões, tudo bem. Ela faz primeiro a consulta. Gostou? Vamos fechar 6 sessões e é um pacote. Tem também agora em grupo, né, que eu estou chamando de conexão com você, com o seu eu. Então é no máximo um grupo de 8 pessoas, uma vez por semana, em 2 horas. As pessoas precisam se expor? Não. A Armin é sensitiva. Então a Armin vai pegar esse grupo e vai trabalhar com a necessidade do grupo. E à medida que eu for trabalhando, as pessoas vão se lembrando. E se elas quiserem se expor, elas se expõem. E é proativo. Aliás, é interativo. E eu sou muito proativa e gosto de pessoas proativas, né? Então, nós vamos trocando informações. Depois, a pessoa pode fazer a radiestesia quântica e a cura pela energia fria. Ela vai fechar o quadro. Daí, meu filho, olha, uma coisa eu te digo, Alves. Nunca mais essa pessoa vai ser assaltada. Ela pode dormir tranquila com o carro dela, a casa dela, aonde ela quiser. Isso eu tenho provas. Você sabe que eu não brinco em serviço. Sim, e Armin, como é que a pessoa te contata? Qual é o telefone, qual é o endereço, qual é o e-mail? Com certeza. Esse gráfico é o Venturium, que é a minha mão. É a palma da minha mão. Uma vez eu fui num parapsicólogo, o pai do João Dória Júnior, que era parapsicólogo, o João Dória. Isso foi em 85, eu conversando assim, eu fico falando assim com a pessoa, né? Ele olhou na minha mão e falou: menina, você tem um pentagrama na mão. Isso um dia ainda vai servir para muita gente. E essa é a verdadeira energia, a medicina do terceiro milênio, a medicina energética do terceiro milênio. E eu sempre trabalhei por cima disso pela energia fria. E agora, de 4 meses para cá, eu tive um sonho que eu tinha que fazer esse gráfico. E não adianta copiar, porque não vai fazer efeito. Esse é original e só esse é que serve. Então, a pessoa adquirindo esse gráfico, ela tira a queimadura, cicatriza na hora. Se não fizer, pode me processar. Por exemplo, aqui tira dores. Aqui está o gráfico, é isso? E como é que eu vou usar esse gráfico? Você vai colocar assim. Você quer... Põe, isso, essa distância. Você vai por essa distância. Está saindo os bafos já, estou sentindo, ó. Acabou de esquentar. Aí é a liberação. Por exemplo, você está cansado. Você está correndo aqui na feira. Dá uma agitação, né? Eu também estou. A gente não sabe como aguenta, é só os mestres mesmos que recarregam a bateria da gente. Porque... O calor que está saindo, está descarregando. Aí depois começa a vibrar. Ou começa, e em seguida esfria. E o teu braço começa a ficar leve. Ele perde a densidade. Aquela densidade. E aí atua em tudo que você precisa.